Olá, pessoal. Antes de começarmos esse episódio histórico aqui no Mais Rumo Podcast, eu queria tirar esse instante para agradecer a todos vocês. No dia 10 de janeiro de 2023, a gente lançou o primeiro episódio aqui no canal Mais Rumo Podcast, e para quem lembra foi com a Laís Perazzoli. A gente falou sobre eficiência alimentar, sobre nutrição de vacas leiteiras, e a gente não imaginaria onde chegaríamos naquele momento. E hoje celebramos o 100º episódio do Mais Rumo Podcast. E isso só foi possível porque cada um de vocês acreditou no propósito que a gente tem, que é de levar conhecimento técnico, digerido, atualizado para todos os cantos e para falar de todos os assuntos que abordam a pecuária de leite e a pecuária de corte aqui no Brasil. E hoje somamos mais de 250 mil visualizações entre YouTube e Spotify. Isso tudo só é possível graças a vocês, a razão de tudo isso existir. Então, em nome da equipe, o nosso muito obrigado. E agora vamos juntos mergulhar nesse episódio com o Dr. Thiago Bernardes e com o Dr. Bruno Ieda Capelosa, que certamente vão agregar ainda mais valor para toda a nossa audiência. Mais Rumo em Podcast, as mentes mais brilhantes da pecuária brasileira no seu bolso. Fique agora com o episódio. Bem-vindos ao Mais Rumen Podcast, as mentes mais brilhantes da bovinocultura brasileira no seu bolso. O Mais Rumen Podcast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. Adiceu, produtora do Smart Amine M, a referência global em metionina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. Tortuga, há 70 anos, liderando o avanço no campo. Rumenzin, tradição que gera confiança. Ilana, agilidade e precisão na análise de alimentos, com opções de resultados em tempo real. Olá, pessoal. Thiago Bernardes para o Mais Rumen Podcast. Estamos no nosso segundo episódio do terceiro bloco e o tema é saúde intestinal. A última entrevistada, a doutora Carla Vasconcelos, nos deu toda a ideia da importância da saúde intestinal, nos contou sobre os últimos avanços que nós tivemos aí, principalmente na última década, né? E hoje eu trago aqui meu amigo, Dr. Bruno Capelosa, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância também da saúde intestinal, só que com foco um pouco mais elaborado, um pouco mais focado, e que maneira que os micro-organismos exógenos podem auxiliar na saúde intestinal. Bruno, antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria então que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí sobre o seu histórico profissional, né? O que você fez até aqui para que nossa audiência te conheça. Beleza, Thiago, obrigado aí pelo convite, né? Mais uma vez, prazer estar aqui com você e sabendo logo depois da Carla também, que é uma grande amiga, tá mais prazer ainda estar aqui, né? Então, obrigado. Então, sou o Bruno, né, pessoal? Sou zootecnista, formado por Botucatu, também era do grupo lá do professor Zequinha. Passei no mestrado e doutorado com o professor Reinaldo Cook. Na época, ele estava lá na Oregon State University, né, trabalhando muito com a parte de nutrição aplicada a fatores de estresse na entrada do confinamento, suplementação de proteína para fêmeas em pastejo, e acompanhei também bastante trabalho do professor David na parte de nutrição aplicada, né? Então, fiquei lá um tempinho nos Estados Unidos, acabei voltando trabalhando pela Elanco na época. Aí passei pela Nutricorp e hoje eu estou como gerente técnico global, né, da Novonesis, antiga Chris Hansen aí, focado na parte de probióticos para tanto gado de corte quanto para gado de leite. Excelente. Bom, então para nós iniciarmos aqui, fazer uma parte introdutória, já que a gente vai usar muito esse termo, né? Aqui no Brasil, de forma costumeira, nós usamos o termo probiótico, também que é usado em outras partes do mundo, e a gente usa menos o termo DFM, que deriva da abreviação da palavra da língua inglesa, e que tem uma abrangência muito maior do que o probiótico, né, Bruno? Ou seja, todo probiótico é um DFM, mas nem todo DFM é um probiótico. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a nossa audiência, já que a gente vai usar bastante essa abreviação DFM, que fica mais fácil da gente falar assim, né?
Queria que você explicasse o que é o DFM, a diferença do probiótico, né? Uma coisa mais conceitual para depois a gente ir caminhando para ver quais são as suas ações, as suas importâncias dentro da questão do metabolismo animal. Não, perfeito, Thiago. Tá certinho, né? Às vezes a gente usa os termos de uma maneira direta, assim, ou não se preocupando na definição, mas tem uma diferencinha conceitual, né? Se a gente pensar na definição clássica de probióticos, a gente fala que são micro-organismos vivos que, quando a gente oferece na dose correta, eles trazem um benefício à saúde. Ponto. Tá? Então, eu sempre falo dessa definição, porque a gente acaba usando e se a gente pensa como um probiótico, primeiro, ele tem que estar vivo e que a gente tem que dar na forma adequada, ele traz benefício à saúde. A gente acaba não falando na parte de desempenho como definição. Tá? Então, esse é o probiótico. Quando a gente vai para o Direct Fed Microbials, né, Thiago, que é o DFM, o famoso aí, ele acaba englobando mais categorias. Tá? Então, você pode ter enzimas, você pode ter até os pré-bióticos, que são como os alimentos, né, para as bactérias. Então, acaba sendo uma classificação um pouco mais, ou uma abrangência de compostos um pouco maior do que simplesmente o probiótico. Tá? Então, assim, igual você falou, todo probiótico é um DFM. Tá? Mas nem todo DFM é um probiótico, porque daí a gente tem que categorizar e entender a definição ou como eles atuam para saber o que a gente está comparando e no final ter a chance de comparar banana com banana e não banana com maçã lá na frente. Né? Então é um ponto muito importante aí para pelo menos colocar todo mundo na mesma régua. Né? Certo. Ok. Bom, só para as pessoas entenderem, eu não teria uma... A gente vai usar a abreviação DFM aqui, que fica muito mais simples. Não existe uma tradução direta para a língua portuguesa para isso, né? Seria uma ingestão direta de micro-organismos, se a gente fizesse uma tradução aí, né? Só para as pessoas entenderem. Então, nós vamos usar o termo DFM, e agora que o Bruno já classificou, você sabe o que nós estamos falando, né? Uma hora ou outra também a gente vai usar o termo probiótico, mas Sim. O cerne, o centro da nossa discussão aqui vai ser o uso de DFM, né? Ô Bruno, fala um pouquinho pra gente, um pouquinho da história, assim, né? Quando que esses produtos, esses DFMs aí começaram, né? Eles começaram os ruminantes, começaram o monogástrico. Fala um pouquinho, assim, do que originou isso aí, o porquê, né? Vamos trazer um pouco da história. Legal, Thiago. E faz todo o sentido, né? Porque apesar de a gente estar focado em ruminantes, né? Se a gente for pensar, os probióticos mesmo, eles começaram com a gente. Né? Então, acho que todo mundo aí não sei se todo mundo toma, ou grande parte das pessoas tomam um iogurte, né? Então, muito da pesquisa que começou lá atrás com o probiótico foi originado de fazer um iogurte, fazer os queijos, né? Então, por exemplo, a Novonesis tem mais de 150 anos trabalhando só com isso. E assim, a parte animal, ela vem muito depois, tá? Então, muito dos estudos, ou como começou a identificação dos probióticos de maneira geral, acabou sendo na saúde e nutrição humana. Né? E lógico, aí à medida que a gente foi avançando, as empresas, as indústrias foram também se especializando, e daí sim entrou a parte de nutrição animal. Inicialmente, como acho que quase todas as tecnologias, não quero generalizar, mas quase todas as tecnologias, elas têm um arranque inicial muito mais forte em monogástricos do que em ruminantes, né? E foi muito parecido com o que aconteceu também na linha dos probióticos ou direct fed microbials, né? Lógico que a gente tem, ou a gente, como na linha de ruminantes, a gente consegue ter também uma capacidade de utilizar diversos micro-organismos, né? Então, lógico, a gente vai focar hoje muito na parte de bactéria, mas na definição que eu acabei de falar para vocês, por exemplo, a levedura ela também se enquadra. Né? Então, a levedura é utilizada aí na nutrição de ruminantes há 30, 40 anos, pelo menos. Né? Então, isso já dá uma ideia de quanto tempo a gente vem olhando e buscando as informações ou os efeitos
que esses micro-organismos que a gente considera benéficos, eles podem trazer para os animais, né? Lógico que agora a ideia é sempre buscar o a mais, né, Thiago? Então, a gente já sabe, ou já tem uma ideia muito boa do que as leveduras fazem, a nível de rumen, a nível de intestino. A gente sabe que as bactérias produtoras de ácido lático, o que elas vão fazer a nível de rumen, a nível de intestino. Do mesmo jeito, as que consomem esse ácido lático, e também e outras categorias de bactérias, como os bacilos, que acredito que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Né? Então, mas é importante lembrar que, apesar de a gente tender a focar muito no rumen, a gente tem que pensar como esses micro-organismos também que ele tem um efeito no pós-rumen, tá? E aquilo que a gente estava conversando um pouquinho até agora, né, Thiago? Daqui a pouco a gente vai falar. Mas o que a gente fizer no rumen, tanto pelo bem quanto para o mal, a gente vai levar para o próximo passo. E a gente sabe onde que é o próximo passo. Líder global em biosoluções, a Novonesis trabalha a melhoria da performance por meio de probióticos que fortalecem a saúde dos animais. Para ruminantes, apresentamos o Bovacillus, probiótico que pode ser utilizado em todas as etapas produtivas. Compatível com os principais suplementos alimentares, inibe patógenos, melhora o aproveitamento dos nutrientes e o desempenho animal. Novonesis, mais do que ciência, entregamos propósito. Bem-vindo à era das biosoluções. Então vamos lá, vamos começar. Embora o nosso foco aqui seja saúde intestinal, e como você acabou de falar, não tem como a gente falar do rumen. E se a gente for seguir uma sequência cronológica dos fatos, o animal vai ingerir a ração ou ingerir o alimento, né? E depois o primeiro componente digestivo vai ser o ambiente ruminal, né? E aí ele vai ter reflexos para frente. Bom, por que trazer esse tema, né? Por que falar de micro-organismos exógenos, os seus produtos, os seus benefícios? Porque a gente tem que pensar que o animal, né? Nós somos geridos, nós seres humanos, outros animais somos geridos por micro-organismos, porque tem presença de micro-organismo no nosso intestino. Para o animal ruminante, né, é chover no molhado dizer a importância que os micro-organismos têm para o sistema digestório, para o seu metabolismo, né? Enfim, a ideia de se trabalhar com DFM ou probiótica, etc. e tal, é justamente você conseguir rearranjar essa comunidade microbiológica, fazendo com que isso traga benefícios para o animal. Então vamos lá. Do ponto de vista ruminal, Bruno, o que a gente tem aí? O que você poderia destacar, né, de uma maneira geral? Quais são os benefícios, os modos de ação, né, as modulações que esses micro-organismos exógenos e os seus produtos poderiam trazer de forma benéfica para o ambiente ruminal? Perfeito. Então, assim, seguindo até uma linha de raciocínio aqui dentro, né, como a gente trabalhou e trabalha os produtos, né? Então, a gente tem bactérias que têm uma forma de atuar no rumen que elas vão estimular a produção de ácido lático, né, Tiago? Lógico que a produção de ácido lático, se sair do controle, acredito que vocês aqui no podcast já falaram muito bem. Acho que até já teve o Fernando aqui, se eu me lembro bem, falando um pouco de processamento. Então, assim, se degradar demais ou se eu produzir, vamos dizer, no final dessa fermentação, muito ácido lático e não tiver ninguém da parte positiva para consumir, você pode trazer benefícios, malefícios a nível do rumen, né? Então, por isso que geralmente a gente tende a trabalhar com bactérias que produzem ou estimulam a produção do ácido lático e também coloca uma bactéria que consome esse ácido lático, tá? Então, basicamente, a gente tenta manter o balanço, né, o controle, o equilíbrio, igual você comentou aí, desse composto para evitar malefícios a nível de saúde e função ruminal e, claro, a manter o equilíbrio da comunidade microbiana, tá? Então, a gente geralmente trabalha ou pensa em bactérias produtoras de ácido lático, bactérias consumidoras de ácido lático e mantendo esse balanço para otimizar ou melhorar a produção, por exemplo, de propionato e pensando em glicose e crescimento para esse animal, tá? Mas aí também a gente tem uma outra categoria, né, de bactérias que a gente vem trabalhando muito forte, que são os bacilos, né? Então, os bacilos, o grande diferencial deles é que eles podem ser ativos tanto a nível de rumen,
quanto a nível de intestino, como a gente vai falar lá para frente. Tá? Modos distintos, modos de ação distintos do que eu acabei de reportar para você. Né? Por isso que a gente tem que entender no campo, quando a gente está estudando, lendo um trabalho, a espécie, as cepas que a gente está trabalhando, porque elas são diferentes. Tá? Mas, de maneira geral, o que a gente sabe é que, basicamente, os bacilos, a nível de rumen, eles podem ajudar nessa manutenção, nesse equilíbrio da comunidade microbiana, pela produção e secreção de enzimas. Tá? Então, basicamente, garantindo ou otimizando o aproveitamento do nutriente a nível de rumen. Tá? E, lógico, se eu maximizar o aproveitamento e a utilização do nutriente a nível de rumen, eu vou ter mais fermentação, vou ter possivelmente uma melhoria de produção de ácido graxo volátil, a gente está tendo muito trabalho associado com a parte de balanço de utilização de nitrogênio, então, enfim, você está melhorando a utilização dos compostos a nível de rumen, e é exatamente isso que a gente está buscando, né, Tiago? O sincronismo, né, entre os de nutrientes. Exato. Exatamente. E também tem, obviamente, a questão da interação, né, Bruno? Obviamente, isso é muito complexo de ser estudado, né? A ciência traz um pouquinho dessa abordagem para a gente, que seriam as interações micro-organismo, né? Isso. Ou seja, alguns micro-organismos exógenos têm a capacidade de chegar até aquele ambiente ruminal e aí fazer com que outros micro-organismos, entre aspas, negativos ou indesejados, ou não cresçam ou não atuem dessa Exatamente. forma, né? Exatamente. Existe essa linha também, né? Com certeza, e assim, parte do que a gente tem que entender quando a gente está oferecendo um micro-organismo é se os compostos que a bactéria XYZ está produzindo, ela não vai ser maléfica para a comunidade bacteriana comensal, né? Então, e do mesmo jeito que a gente, né, como ser humano, a gente tem gente que a gente gosta e gente que a gente não gosta. A bactéria é a mesma coisa, gente. Elas têm essa capacidade e diferenciação de produzir diversas substâncias, né? Então, algumas substâncias são muito efetivas contra alguns micro-organismos, e aí que a gente tem que entender se esses micro-organismos são da parte boa ou da parte menos desejada dentro do rumen, né? E acho que aqui vocês já devem ter tocado muito, em algum momento acho que vão falar, também às vezes de abscesso hepático, né, Tiago? Então, para mim, essa cooperação entre bactérias é muito comum quando a gente olha para o fusobactério e para a Tupperella, tá? Então, basicamente, onde eu tenho o fusobactério, que geralmente acaba sendo uma situação de acidose subaguda ou acidose aguda, eu vou ter o crescimento descompassado, vamos dizer assim, ou descontrolado do fusobactério, e o fusobactério ele produz substâncias que basicamente ajudam a Tupperella a crescer. Tá? Então, a gente tem isso nos patógenos, né, que podem ocasionar, aí, no caso, laminite, abscesso hepático, enfim. E também a gente tem isso nas bactérias benéficas. Tá? Então, por exemplo, o bacillus, ele degradando os nutrientes, que vão ser aproveitados por outras bactérias comensais. Tá? Então, essa simbiose que a gente fala a nível de rumen, ela é muito importante. Né? E, de novo, a gente tem que entender o que está acontecendo, porque não é sempre que todas as bactérias vão ser ajudadas pelos probióticos ou pelas bactérias exógenas que a gente fornece na dieta dos animais. Ótimo. Muita gente aqui deve estar, às vezes, pensando se esses micro-organismos benéficos que a indústria produz, que a indústria seleciona, se eles são oriundos do próprio animal, né? Ou seja, será que a indústria resgata isso do rumen? Será que resgata do intestino? Depois seleciona e etc e tal? Então, assim, queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, Bruno. Geralmente, esses micro-organismos não são captados do animal, né? Geralmente esses micro-organismos são captados de outros ambientes, né? E de uma forma que depois que quando nós ofertamos ele para o animal de alguma forma, eles têm a capacidade de sobreviver naquele ambiente, né? Seria isso? Exatamente, Thiago. Eu vou tocar um pouco nesse assunto, mas também tem
tem um outro aspecto que a gente tem que lembrar, é que as bactérias que a gente fornece de forma exógena, elas estão numa lista de micro-organismos aprovados, que eles são considerados seguros para alimentação animal, tá? Então, antes de entrar nesse assunto da parte que a gente chama, né, a seleção, escolha das bactérias, é importante dizer também que não é porque está dentro do rumen que, por exemplo, a gente pode fazer a cultura dela e vender, né? Então tem um órgão internacional que faz análise de segurança, qualidade e aprova, tá? Então esse é o ponto principal, porque a gente morre de vontade de pegar tudo que está no rumen e querer fazer cultura e vender, mas tem uma parte legal que tem que ser seguida, né? Então, e para entrar no segundo, na sua pergunta principal aí, então sim, a gente poderia olhar para o rumen, mas o que basicamente acontece é que você acaba indo para diversos lugares, para a natureza aí, e tentando entender o que tem lá disponível para a gente, né? Então, muitas desses trilhões de bactérias que existem aí, a gente nunca vai acabar usando, né? Porque ela não produz o que a gente está querendo. Então, por exemplo, não adianta nada eu ter querendo posicionar a parte de produção enzimática e eu ter um micro-organismo que não produz enzima. Tá? Então, isso são como se fosse a lista do Papai Noel da bactéria, né? Então, a gente está trabalhando, entendendo aqui, a gente tem uma tantada de bactéria, e daí a gente vai vendo o que ela produz, o que ela não produz, o que ela pode ser vantajosa ou não, dentro daquilo que a gente está buscando na nutrição de ruminantes, tá? E, de novo, as matrizes elas podem ser as mais diversas, cara. Pode ser efetivamente alguma do rumen, pode ser num campo de lavoura, pode ser na floresta, pode ser nos ambientes mais extremos que a gente pensar, mas não quer dizer porque a bactéria está lá, ela vai ser efetiva para tudo que a gente está buscando dentro da nutrição de ruminantes. Por isso que entender o que a bactéria produz, como ela produz, igual você comentou aí, Thiago, se ela resiste a uma variação de pH que a gente acaba encontrando rumen, intestino, se ela resiste ou é estável dentro de todos os sistemas de processamento ou preparação de alimento que a gente tem. Isso é extremamente importante. Se ela pode estar e se manter viável quando está em contato com os outros aditivos, quando está em contato com vitaminas, macro e microminerais. Tudo isso tem que entrar nessa conversa, porque é como a gente vai escolhendo a bactéria que a gente quer oferecer ou se tornar disponível a nível para vocês que estão aí como técnicos, consultores ou trabalhando nas diferentes indústrias aí. Excelente. Bom, então vamos lá. Então nós falamos um pouquinho dessa parte de seleção, falamos do papel que esses micro-organismos têm de auxiliar o rumen, né? Principalmente na utilização dos nutrientes, no equilíbrio, né, microbiano, o equilíbrio da microbiota ruminal. E agora vamos entrar um pouquinho na questão da saúde intestinal, que é o centro da nossa discussão, e que a gente vem trazendo esse bloco aqui como destaque, né? A Carla no primeiro e você, Bruno, no segundo, porque nos últimos anos a gente começou, né? Eu falo assim, a ciência, né? Começou a discutir muito sobre a importância de saúde intestinal. A Carla já deixou claro também aqui para a gente que isso nasceu, né? Para nós humanos, né? E isso começou foi sendo migrado para os animais, né? E nos últimos, talvez, 5, 10 anos, aí, nós tivemos uma série de descobertas, né? Fala um pouquinho para a gente aí, de que forma, aí, então, que esses micro-organismos exógenos, né? De que forma que eles poderiam, então, estar colaborando de forma direta ou indireta, né, para a saúde intestinal? Legal, Thiago. Eu acho que antes de eu falar especificamente, né, talvez eu comentei ali o que acontece no rumen e vai para o intestino. É verdade no animal maduro, né? Mas a gente tem que pensar que os animais, os ruminantes, eles nascem como um bezerro, né? Então, o que eu falei do rumen passando no intestino, pensa em animal adulto, né? Mas no bezerro,
grande parte de tudo que acontece ou que a gente estuda no início de vida dos animais acaba sendo muito focado na parte de saúde intestinal direto, né? Que o rumen ainda está se desenvolvendo, não está consumindo a quantia de alimentos sólidos, enfim, tudo que vocês já sabem aí. Então, todos os desafios que os animais eles acabam tendo nessa primeira fase de vida aí, acaba sendo a nível intestinal, tá? E do mesmo jeito que eu falei para você de algumas bactérias que têm diferentes ações a nível de rumen, no intestino também. Tá? Então você tem bactérias que, por exemplo, as que produzem ácido lático, geralmente elas resultam em uma queda no pH. Né? Acontece no rumen, acontece também a nível de intestino. E algumas bactérias potencialmente patogênicas, né, como a gente fala, ou as bactérias indesejáveis, elas acabam por serem intolerantes a esse pH mais baixo. Né? Um exemplo, por exemplo, é a Escherichia coli. Tá? Então, para quem mexe aí com a parte de bezerro, sabe que pode ter problema, por exemplo, de diarreia. Né? Então, um dos micro-organismos que começam tudo, ou que abre as portas para todo o resto, é a E. coli. Né? Então, você tem bactérias que efetivamente, quando produzem ácido lático, reduzem o pH do meio, acaba tendo esse controle contra algumas bactérias indesejáveis. Do mesmo jeito que elas podem produzir algumas substâncias que também têm uma ação direta contra alguns micro-organismos. Tá? Mas, de novo, a gente não pode generalizar que a bactéria que está sendo efetiva contra a E. coli, ela vai ser efetiva contra a salmonella, contra a Clostridium e outras bactérias que a gente pensar, tá? Não é assim, tá? Tem diferença no modo de ação e nos micro-organismos que são afetados, tá? Então, esse é o que a gente fala muito de ação direta. Então, o que a bactéria está produzindo que vai ter um efeito direto no crescimento ou até na sobrevivência de algumas bactérias patogênicas, tá? E é um pouco parecido com o que a gente tem observado no bacilos. Né? Então, bacilos também, eles produzem substâncias que têm um efeito específico contra algumas bactérias potencialmente patogênicas. Tá? Então, mesma coisa, não estou falando que o bacilos ele vai ser efetivo contra todos, né? Até porque eu não conheço todos os bacilos, mas eu estou falando por experiência que a gente tem aqui interno. Então, no campo, tem que buscar entender qual que é o seu problema e como que os produtos eles acabam se posicionando nessa realidade. Mas tem um outro ponto que a gente não pensa, que eu acho que quando a gente fala, igual aqui no podcast, né, de saúde intestinal, que é como esses micro-organismos, eles basicamente atuam para manter a integridade e a função intestinal. Tá? E daí tem uma gama de fatores que pode ajudar. Um exemplo, alguns probióticos ou cepas bacterianas exógenas ajudam ou estimulam a produção de mucina. Mucina, nós produzimos mucina. Né? Quando a gente está gripado, né? Passou o inverno aí meio gelado, aí, né, Thiago? Ficou gripado. Começou a escorrer o nariz, tá espirrando, a gente está liberando muco. Né? Então, muco é um mecanismo de defesa. E algumas cepas bacterianas têm essa capacidade, basicamente, de no intestino estimular a produção de mucina. E a mucina ela acaba sendo muito importante para manter ou ter essa defesa da integridade intestinal. Outro ponto que a gente fala muito, né, que alguns micro-organismos estimulam a produção de biofilme através de uma competição por sítios de ligação. Então, aqui a gente fala de competição por exclusão. Tá? Então, se uma salmonela, se um clostridium, eles começam a crescer de uma maneira desordenada a nível de intestino, eles produzem o que a gente chama de fatores ou compostos de virulência. Tá? E isso basicamente mostra para as bactérias benéficas, os comensais, que tem um desafio chegando. Então, o simples fato deles detectarem, dos micro-organismos detectarem esse problema ou esse potencial problema, faz com que eles se agrupem
e formam o que a gente fala o biofilme, que é como se fosse uma camada protetora à célula intestinal. Tá? Então, são esses dois fatores. Além disso, a gente tem a modulação, né, de sistema imune. Então, mantendo, a gente ainda está tentando entender, principalmente a nível de ruminantes e monogástricos, eu acho que eles já estão um pouquinho mais avançados, mas a gente está buscando entender agora como que os diferentes desafios a nível de patógeno e não patogênicos, eles causam essa modulação, ou eles afetam essa modulação do sistema imune quando o animal é exposto a esses desafios, tá? Mas parece que tem um balanço muito interessante aí que a gente está prestes a finalizar uns trabalhos bem interessantes aí, tá, Thiago? E por último, né, como acho que a Carla deve ter comentado aí com vocês, que é muito a parte de reduzir a intensidade e a ocorrência da leaky gut, né, ou a síndrome do intestino hiperpermeável, tá? São vários fatores que levam a essa síndrome, né? Não sei quanto que a Carla comentou, mas a gente já tem resultados, né? E também tem um monte de resultado na literatura aí, mostrando que os micro-organismos exógenos, ou esses DFMs, né? Eles conseguem, dependendo da situação, reduzir a ocorrência e a intensidade da leaky gut, tá? Mas de uma maneira bem resumida, né, Thiago, são fatores diretos e indiretos que a gente pensa e fala que os micro-organismos podem atuar na saúde intestinal. Perfeito. Ou seja, para que as pessoas que não estão tão associadas com esse assunto possam nos entender, o intestino funciona ali como se fosse uma fronteira entre países, né? Você tem a barreira ali, né? Você tem o bloqueio policial ali que controla o que vai acontecer de um lado e o que vai acontecer do outro, né? E, obviamente, um país só quer que passe coisa boa na fronteira dele, né? Assim como que a gente quer que aconteça dentro do intestino, né? Mas, infelizmente, não é nem sempre assim, né? Então, assim, também pode caminhar coisa ruim para dentro do intestino. E aí que esses micro-organismos exógenos estariam aí nos auxiliando. E a gente conversou, foi bom você ter tocado nesse assunto, Bruno, bastante também com a Carla sobre estresse, né? Que eu acho que falar de saúde intestinal é super importante, mas falar de saúde intestinal de forma isolada, acho que a gente acaba esquecendo do que pode afetar a saúde intestinal, né? Que são os desafios da vida do animal, né? Porque tem desafios que a gente consegue controlar, né? E tem desafios que são inerentes ao sistema de produção, ao sistema de manejo, que são complexos de serem controlados, né? Então, acho que o DFM ele viria justamente nesses momentos em que o manejo por si só ele não consegue, né, controlar esses desafios, e aí você teria algo associado a isso, né? Então, hoje a gente vem falando aí, por exemplo, você deu o exemplo do gado de leite, né, da recria, né, os animais adultos relacionados com estresse por calor. Então, a ciência vem levantando aí vários temas, enfim, até se você quiser discorrer um pouquinho aí sobre essa questão aí das ligações entre micro-organismos exógenos e os estresses que a gente tem trabalhado, fica à vontade. Acho que complementa um pouquinho do que a Carla falou lá. Tá, legal. Não, é isso mesmo, né? E assim, a gente, infelizmente, os animais eles passam pelo estresse porque é muita coisa do manejo. Igual você falou, a variação de temperatura é uma coisa que a gente tem que reconhecer que causa um desafio no animal. Então, o fato da gente levar um animal de uma fazenda para outra, ou levar da fazenda de recria para o confinamento, né? Esses são fatores estressantes, né? Por exemplo, o caminhão quebrar na rodovia, o animal, em vez de ficar 6 horas no caminhão, ele ficar um dia, infelizmente acontece, tá? Então, esses fatores, né? Patogênicos ou não patogênicos, tá, pessoal? Isso que é importante falar, porque
lógico, o patógeno, quando a gente pensa nos desafios patogênicos, doenças, o micro-organismo não desejável, né, igual eu dei o exemplo do E. coli, da salmonela, ele está ali e ele vai acabar sendo o principal fator começando esse desafio para o animal. Mas, igual o Thiago levantou aí, você tem uma pancada de eventos que não tem inicialmente um patógeno envolvido, mas que causam estresse no animal. Então aqui a gente pode falar de desmama, transporte, restrição de água e comida, manejo no curral, descorna, castração, enfim, tudo que a gente pensar aí no manejo pode causar um estresse, né? Estresse térmico ou variação de temperatura, né? Também causa o estresse. E é exatamente aí que a gente quer que uma tecnologia como os micro-organismos exógenos eles ajudem vocês. Né? Então, por isso que a gente vem trabalhando nos diversos tipos ou sistemas de produção para ver onde que a gente consegue, ou se é só um lugar, ou se a gente consegue posicionar nos distintos sistemas de criação, onde a gente tem estudado aí, estamos conseguindo fazer bastante pesquisa com isso, porque são as oportunidades, né? E apesar, de novo, da gente não pensar muito, se eu tiver acidose, por exemplo, então pensando na dieta, se eu tiver acidose, é muito provável que esse animal ele também tenha a leaky gut, tá? Porque você tem compostos que são oriundos dessa degradação, dessa dieta aí, que vão chegar no intestino e vão podem causar a leaky gut, né? Assim como todos esses fatores que a gente falou de estresse, que vão gerar inflamação, então o corpo do animal produz compostos pró-inflamatórios nesse caso, alguns desses compostos eles têm a capacidade de levar a leaky gut. Então, sim, estresse causa inflamação, inflamação pode causar leaky gut. Tá? Então a gente acaba não pensando nisso, mas são situações de manejo, na maior parte das vezes. E situações de manejo, elas causam estresse, causam inflamação e podem causar leaky gut lá na frente. A Adiceu, líder global em soluções nutricionais, é a fabricante do Smartamine M, a metionina protegida de maior excelência para ruminantes há mais de 30 anos. Seus benefícios incluem aumento na produção, melhora na saúde, reprodução e maior longevidade do rebanho. Para mais informações e para calcular o retorno sobre o investimento ao balancear sua dieta com aminoácidos, entre em contato com Adiceu para ter acesso ao Milk Smart Calculator. Vamos um pouquinho agora para a parte um pouquinho mais acadêmica aqui, depois a gente vai fazer a gente vai voltar aí mesclando aí o acadêmico com a prática, mas talvez tenha muitos estudantes aqui, muitos acadêmicos aqui nos ouvindo. Eu queria falar um pouquinho agora de como a ciência tem visto, ou seja, tem enxergado os benefícios da atuação desses micro-organismos do ponto de vista principalmente do intestinal, né, que é o foco da nossa conversa. A ciência tem o que, assim, analisado o sangue, quais são o sangue vamos dizer assim, é o fator principal a ser avaliado, o que se tem avaliado no sangue, quais são as respostas que a gente tem tido. Fala um pouquinho dessas questões para a gente, Bruno, por favor. Legal, Thiago. Bom, acho que aí entra alguns pontos que a gente tem que talvez diferenciar, né? Porque se a gente for pegar grande parte dos trabalhos que têm sido feitos a nível de leaky gut, né? E aí talvez eu vou citar principalmente o grupo do professor Lance lá nos Estados Unidos, né? Do Lance Baumgart lá em Iowa State. Eles têm focado muito numa metodologia que é analisar o cromo a nível de, tanto aí você pode analisar na urina, você pode analisar no sangue, né? Então, basicamente você causa o estresse no animal. Eles têm usado alguns modelos, né, específicos. Por exemplo, um modelo específico eles fazem a restrição de alimento, porque eles já sabem ao longo de todos esses anos que a restrição de alimento causa leaky gut. E daí eles vêm aplicando as diferentes tecnologias e vendo se isso é benéfico ou não para reduzir
a ocorrência do leaky gut. Então, analisar, por exemplo, o cromo na urina ou no sangue tem sido uma estratégia que eles estão fazendo. A gente vê muita coisa, né, principalmente quando a gente pensa em dietas que levam ou modelos que causam acidose subclínica, né? Então, o SARA, que é muito conhecido aí, né? No sangue, os pesquisadores têm analisado muito um composto que é chamado LBP, né, que é o Lipopolysaccharide Binding Protein, que acaba sendo uma proteína da fase aguda, como a gente fala aí, então ela acaba sendo inespecífica, mas ela responde a esse desafio, no caso, a SARA, né? E claro, a gente vem trabalhando muito aí, desde que eu fiz o mestrado com o Reinaldo e continuo trabalhando todo esse tempo aí, com uma outra proteína de fase aguda, que também é a aptoglobina. Tá? Então, a aptoglobina também, ela é muito sensível, ela é inespecífica, então, independentemente do desafio, ela vai aumentar, só que o ponto dela é que ela aumenta 100 mil vezes depois do desafio. Então, ela acaba sendo muito sensível ao desafio, acaba sendo um marcador muito interessante para inflamação e, mais recentemente, muitos trabalhos que, igual eu comentei para vocês, que estão analisando a leaky gut, nesse caso, estão também analisando a aptoglobina e vendo que há basicamente aí, um aumento da aptoglobina quando você tem também a leaky gut, tá? Então, Thiago, acho que assim, de maneira geral, esses marcadores eles acabam sendo os mais comuns, né? Lógico que tem outros na saúde humana que eu vejo alguns pesquisadores começando a olhar, pelo menos, mas o que é mais comum na nossa área acaba sendo esse marcador utilizando o cromo, né? E os marcadores do sangue, então proteínas de fase aguda, olhando se você vai abater os animais, né? Tem muita gente que olha daí para marcadores a nível de saúde intestinal, analisa a parte de papilas e expressão gênica nas papilas também a nível de rumen, né? Mas no nosso caso a gente só consegue entender isso no abate, né? Então, Isso. de uma maneira um pouco mais corriqueira, o sangue ele acaba sendo o mais factível, vamos dizer assim. Isso, era exatamente isso que eu ia te perguntar agora. Ou seja, na maioria das categorias a gente usa o sangue como, né, o nosso modelo para poder avaliar os efeitos benéficos ou maléficos, os desafios que a gente está impondo para o animal. E no caso de fases, por exemplo, igual a terminação, que o animal eventualmente vem ser abatido, agora a tendência dos estudos é analisar justamente partes do intestino, né, a expressão gênica é um outro modelo, método que também cresceu aí na última década, né? Principalmente os métodos, os equipamentos, enfim, várias tecnologias cresceram, né? E aí tem essa tendência também, né, Bruno, de partir já para essa, ou seja, continuar usando o sangue enquanto o animal está vivo, mas em categorias onde o animal é abatido, estudar especificamente os tecidos, né? Exatamente, Thiago. Isso assim, é uma desvantagem que a gente tem que abater o animal, né? Então seria ótimo que a gente conseguisse fazer essas análises de uma maneira mais simples com o animal em diferentes fases, né? Mas também dentro de um quadradinho de um centímetro quadrado ali de tecido, a gente consegue avaliar basicamente o infinito ali, né? De marcadores, de proteínas, ou a expressão de proteínas que a gente acredita que tem um efeito tanto positivo ou menos desejado para a saúde intestinal. A gente consegue fazer tamanho de vilosidade, que também a gente sabe que está, dependendo da situação, associado com a ocorrência de leaky gut, né? E também no sangue, né, Tiago? Cada vez mais a gente está desenvolvendo novas técnicas, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje lá as ômicas, né? Daí tem metabolômica, transcriptômica, a proteômica e por aí vai, que elas são um caminho além desses marcadores que a gente falou, né? Porque daí a gente está vendo muito da rota de produção desses metabólicos, dessas proteínas, enfim, mas tem a limitação que são técnicas ainda muito caras para fazer vamos dizer assim, de bica corrida, né?
mas com certeza tem outras oportunidades, né? Se a gente abate o animal, coletar os tecidos, dá para coletar os tecidos de maneira separada, para coletar o seco, coletar o ilho, coletar o jejuno, o duodeno, e daí você vê o que está acontecendo em cada parte, né? Porque também tem isso, em diferentes partes do trato gastrointestinal você tem quantias diferentes de células imunes, você tem tipos diferentes de células imunes, proteínas de junção que mantêm as células basicamente juntas, células do epitélio juntas, elas também têm essa variação de locais, produção de mucina não é uniforme por todo o intestino. Então, a oportunidade de coletar os tecidos no abate também nos dá uma visão gigante aí do que pode estar acontecendo no trato gastrointestinal dos ruminantes também. Bom, vamos sair agora um pouco mais do acadêmico e vamos voltar um pouquinho das aplicações. Alguém está nos ouvindo e deve falar, poxa, mas e aí, eu aplico esses micro-organismos, eu forneço para os animais, eles melhoram, entre aspas, a questão ruminal, degradam mais nutrientes, melhoram o equilíbrio entre os nutrientes, promovem mais saúde intestinal para o animal, e isso, no final das contas, vai ter reflexo no desempenho, na produção, ou vai ficar limitado a esses compartimentos? Eu queria que você dividisse um pouquinho aí das experiências que você vem tendo. Ou seja, nós estamos falando de saúde intestinal, mas obviamente isso vai ter um reflexo, né, produtivo, né, Bruno? Lógico, faz todo sentido, né, Thiago? Mas ponto, ponto interessante, né? Quando a gente começou a conversa aqui, a gente falou da definição de um probiótico, né? Ou no caso de um direct fat microbials, né? Que a gente acaba englobando probióticos, né? Mas lembra que eu falei para você que quando a gente fornece na dose correta, vai ter um suporte para o hospedeiro, né? E isso, para mim, acaba sendo muito interessante, porque nessa definição a gente já está basicamente colocando que a saúde vai vir antes do desempenho. Então, para mim, a prova do crime é se eu trazer uma tecnologia, se eu trabalhar com uma tecnologia que vai dar esse suporte à saúde dos animais, invariavelmente eu vou ver um animal mais produtivo. Tá? E a gente se apega muito nesse conceito, mas lógico, né? Conceito, a gente tem que mostrar o que está acontecendo no campo, né? A Carla esteve aqui com vocês no último episódio e ela participou de um trabalho que a gente fez e basicamente a gente olhou para bezerras, né? Nas primeiras 11 semanas, o fornecimento diário de um probiótico à base de bacilos e basicamente a gente viu um efeito benéfico na ocorrência de diarreia, ocorrência de pneumonia, e que isso, no desmame, resultou em um animal mais pesado na desmame. Tá? Lógico que o desempenho é o que geralmente ele vai pagar a conta, é o que a gente vai ver no final. Mas tudo começou porque os animais eles tiveram menor ocorrência de diarreia, tiveram menores ocorrências de pneumonia, e com isso favoreceu o crescimento dos animais. Se a gente passar para a recria, a gente tem um trabalho que foi recentemente publicado, onde a gente reduziu morbidade e mortalidade em 5%. Né? E, então, os animais mais saudáveis, com menores taxas de mortalidade e morbidade, a gente viu um retorno a nível de ganho de peso ao final do estudo. Se a gente passar para animal confinado, né, o trabalho que você conduziu com o Matheus, a gente viu basicamente a mesma coisa, que ao final do estudo, oferecimento diário, os animais foram mais eficientes, mesmo em uma dieta que tinha ali mais de 50% de amido. Um ponto interessante, milho moído fino, né, Tiago? 1 milímetro, tamanho médio de partícula. Então, diferentes situações, diferentes desafios, igual eu disse para vocês, né? Geralmente a diarreia lá na terneira, na bezerra, é uma diarreia patogênica, tá? Mas quando a gente passa para o segundo, onde a gente olhou para a recria, você tem o estresse possivelmente iniciando tudo, o estresse de um transporte, o estresse de agrupar os animais em grupos hierárquicos diferentes, o estresse de um manejo novo, de um ambiente novo, passando até pelo confinamento, numa dieta com mais de 50% de amido, sendo que esse milho era moído fino, e até chegar na vaca de leite, né? Então, do mesmo jeito, a gente tem
feito muitos trabalhos mostrando melhoria de digestibilidade, melhoria de produção de leite, melhoria de produção de sólidos em vacas de, vamos dizer, passado o período de transição. E também em vacas em transição, a gente está observando efeitos positivos também na parte de modulação de saúde e desempenho, né? Então, assim, as coisas vão se encaixando, né, Tiago? De um jeito ou de outro, a gente nunca vai conseguir responder todas as perguntas num estudo só. Mas quando a gente olha para o macro, ou para a gama de trabalhos que estão sendo feitos, a gente vê que, invariavelmente, se eu ajudar ou der o aporte à saúde dos animais, eu vou ter animais que vão ser mais produtivos e eficientes, independentemente da categoria. Excelente. Bom, eu conversei aqui com o Dr. Bruno Capelosa, um amigo pesquisador, o qual tenho muita admiração, extremamente competente. Não é porque eu estou aqui entrevistando ele, não, aqui fazendo, né? Mas é uma admiração sincera. E esse, inclusive, foi um dos motivos pelos quais eu acabei te colocando aqui nesse momento. E eu acho que o recado que a gente deixa, inclusive gostaria que você fizesse a finalização aí, é de que existe aí um universo ainda de coisas para serem feitas, né, Bruno? Com todos esses avanços metodológicos, que até você citou aqui, vamos resumir aí nas ômicas, inclusive por meio delas que a gente ainda que a gente conseguiu esses micro-organismos, que a gente vem conseguindo esses micro-organismos com essa eficiência de conseguir modular, né, essas partes do corpo do animal, né, e mexer no seu metabolismo, né. Mas há, obviamente, ainda muita coisa, né, para ser feita. Mas o mais positivo, eu acho que é o que a gente vem conseguindo avançar, né. Os avanços foram significativos, né. Acho que muita gente pergunta por que esses produtos não existiam há 30, 40 anos atrás. Acho que foram as tecnologias que acabaram trazendo, né? A ciência evoluiu muito, né? Enfim, fica à vontade aí para fazer as suas considerações finais. Não, beleza, Thiago. Eu também agradeço o seu convite. Você também é um amigo, a gente vem trabalhando faz um tempo aí junto já, então coisas boas aí, graças a Deus, e toda a parceria e paciência, né? Que a gente vai tocando as coisas aí. Mas com certeza, cara, eu acho que assim, oportunidades é o que a gente mais tem aqui, né? Então, tem muita. Sempre que eu acabo vindo para o Brasil, sempre surge o assunto de acidose intestinal, né? Como que a gente olha isso, enfim, a gente ainda não conseguiu efetivamente olhar do jeito que a gente queria, assim como há 10, 15 anos atrás a gente não conseguia olhar leaky gut do jeito que a gente está olhando hoje, né? Então, avanços de modelos, avanços de tecnologia para quantificar esse leaky gut, tecnologias para poder ajudar ou reduzir a ocorrência de leaky gut, novos marcadores, enfim, tem um caminho gigante pela frente aí que a gente tem que olhar, mas, de novo, né, a gente tem que saber também que o básico, o mínimo tem que ser feito, né, Thiago? Não adianta nada a gente olhar tudo aí para os ômicos e não garantir que o mínimo seja feito pensando na função e na saúde dos animais, né? Então, essas tecnologias vêm para ajudar, né? Temos que entender e continuar entendendo o que a gente está se propondo a fazer. Acho que grande parte do que a gente tenta fazer aqui é entender o que a bactéria pode ajudar, tá? Então, o modo de ação, como a gente fala aqui, como a gente falou durante o episódio, é muito importante para ter um rumo da onde que pode estar vindo um resultado positivo. Senão vira, às vezes, milagre, é exatamente o que a gente não quer. Quando vira milagre, a gente queima a tecnologia. Então tem que ser feito de uma maneira séria, mas pensa que oportunidades é o que a gente mais tem. A gente está só começando nessa parte de saúde intestinal e muito, muito mais oportunidade ainda no gado de corte do que no gado de leite. Tá? Porque o gado de leite já está um pouco, estou sendo bem conservador, mas o gado de leite já está muito na nossa frente nessa parte de leaky gut, os efeitos negativos que isso causa para o animal a nível de saúde, desempenho e rentabilidade. Ótimo. Bom, em nome aí da comunidade do Mais Rumen Podcast, te agradeço novamente, Bruno, tá? E agradecer principalmente vocês, a nossa audiência, por estar
mais uma vez aqui conosco, tá? Ou seja, com esse bloco de saúde intestinal, com esses 2 episódios, é justamente para chamar a atenção da importância que nós temos desse tema atualmente. E com certeza no futuro nós vamos voltar a falar sobre esse assunto novamente, ok? Um forte abraço a todos, espero vocês no próximo episódio.